Oiê, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. No primeiro episódio da história Tudo a Seu Tempo, nós ouvimos que Antônio, o caçador, foi resgatado ferido, inconsciente do meio da mata e levado por um homem misterioso. Agora, nesse episódio final, saberemos quem é esse homem misterioso. Dizem que alguns homens só mudam quando encontram a morte. E Antônio, o que será que ele irá encontrar? E que diferença fará essa descoberta para Antônio? Vamos conferir? Se inscreva, dê like, comente, compartilhe, interaja conosco para que possamos continuar a contar novas e envolventes histórias. Conto com vocês. Vamos lá para o final de Tudo a Seu Tempo. Já vestido com roupas limpas e simples, Antônio caminhou, apoiando em uma bengala de madeira oferecida pelo velho, até um pequeno espelho pendurado numa das paredes de madeira. A moldura era antiga, feita de galhos entrelaçados, e o vidro já estava um pouco opaco pelo tempo. Ainda assim, refletia. Ele se aproximou com passos lentos, como quem teme o que vai encontrar. Ao ver sua imagem ali, as mãos começaram a tremer. O rosto refletido era o dele, mas, ao mesmo tempo, não era. Algo havia mudado profundamente. Os olhos pareciam mais vivos, o semblante mais leve, a pele mais limpa, como se alguma camada de dor e exaustão tivesse sido lavada por dentro. Por um instante, achou-se até bonito, mas não era vaidade, era um reencontro, um olhar para si mesmo como quem se vê pela primeira vez depois de muito tempo perdido. Lágrimas começaram a escorrer sem pedir licença. "O que está acontecendo comigo?" murmurou com a voz embargada. "Eu nunca chorei, e agora, de novo?" E foi então que algo ainda mais surpreendente aconteceu. No reflexo do espelho, ao lado de sua imagem, surgiu suavemente o rosto sereno do velho. Ele sorria com uma paz que atravessava o tempo, um sorriso eterno, como se sempre estivesse ali, esperando apenas o momento certo para se revelar. Antônio se virou, o coração acelerado, tomado de uma emoção que não conseguia nomear. Em pensamento, tentou entender. Esse velho, será que é um ser divino? Só pode ser. Ou será que sou eu que estou ficando maluco como ele? Mas o homem, como se escutasse seus pensamentos, respondeu com voz firme e tranquila, sem alterar o tom. "O divino, assim como o profano, está dentro de cada um. Qual você continuará escolhendo?" Antônio não respondeu, apenas baixou os olhos, tocado por uma verdade que ressoava muito além das palavras. "Deite-se", disse o velho, já se aproximando com os curativos nas mãos. "Vamos cuidar dessa perna." Os dias passaram como folhas ao vento, lentos, silenciosos, carregados de significados que Antônio ainda não compreendia por inteiro. A cada manhã, um novo detalhe da floresta parecia revelar-se. A cada entardecer, um novo silêncio o ensinava algo que nenhum livro jamais ensinaria. Numa dessas noites tranquilas, Antônio e o velho estavam sentados à mesa de madeira,
partilhando uma refeição. Comiam devagar, como quem respeita o tempo das coisas. Antônio largou a colher por um instante, olhou o homem à sua frente e disse com sinceridade: Já faz dias que eu estou aqui. Eu ainda nem sei quem é o senhor, nem mesmo onde estou. O senhor mastigou lentamente, engoliu e respondeu, com aquela calma ancestral lhe era tão natural: Meu amigo, você estava ferido, perdido. Me avisaram e eu te socorri, não basta? Antônio franziu o senho intrigado. Mas como o senhor soube? Quem que te avisou? O velho pousou a colher novamente na mesa, limpou a boca com um pano rústico e fitou Antônio com os olhos fundos como o tempo. Essa floresta tem olhos, tem ouvidos, tem sentimentos, apesar dos abusos constantes, das matanças, das destruições. Ela é justa, meu amigo, e tudo o que acontece aqui eu fico sabendo. Antônio recostou-se um pouco, pensativo. Depois, com certa hesitação, eu vejo o senhor lá fora e às vezes parece que o senhor está conversando, mas eu não vejo ninguém além do senhor. O velho abriu um leve sorriso, quase divertido. E pensa que sou maluco, não é? Disse com um tom meio provocativo. Antônio riu, um pouco sem graça, e o velho continuou. Você e a maioria não os vê, mas eles estão por toda parte e sabem de tudo sobre você. Um calafrio percorreu a espinha de Antônio. Ele se inclinou para a frente, agora completamente entregue àquela conversa. Como assim? Quem são eles? Quem são eles? O velho ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos se voltaram para o lado de fora da cabana, como se escutasse algo que Antônio não podia ouvir. Talvez um sussurro do vento entre as folhas ou uma voz antiga que ele, só ele, compreendia. O silêncio entre os dois se alongou, mas não pesava. Era como o silêncio das árvores, cheio de significados invisíveis. Até que, sem se virar, o velho disse com suavidade: Vou chamá-los de seres de luz, ou melhor, anjos. Estão por aqui para auxiliar e proteger. É com eles que converso, meu amigo, que converso nas noites. Antônio sentiu um arrepio leve, mas não de medo. Era como se, de repente, toda aquela floresta em volta tivesse ficado mais viva, mais consciente, como se nunca estivesse sozinho ali, mesmo nos momentos em que acreditava estar. O velho, então, voltou os olhos para ele, e agora havia neles uma profundidade quase sem fundo. Sei que há muitos questionamentos fervilhando aí dentro. E isso é muito bom. É sinal de que algo em você, meu filho, está acordando. Ele pousou uma mão sobre a mesa de madeira e continuou. Muitas das respostas, dos conhecimentos, dos entendimentos, o verdadeiro sentido da sua vida, os significados, você encontrará não nos livros ou nas vozes alheias, mas sim observando, sentindo tudo dentro de si e ao seu redor. Fez uma pequena pausa e disse com firmeza serena: Tente.
Aquela última palavra ficou no ar como uma semente lançada ao solo fértil. Antônio não disse nada, apenas respirou fundo e, pela primeira vez, ouviu o silêncio com o coração aberto. Mas ele ainda não estava satisfeito. Logo dentro dele, talvez o homem racional que sempre foi, insistia em entender, em nomear, em decifrar aquele enigma que agora vivia ao seu lado e que estava à sua frente. Mas quem é o senhor? Perguntou com honestidade. De onde o senhor veio? E a sua família, onde está? O velho olhou com gentileza, sem desviar o olhar, e respondeu com a voz firme e tranquila. Assim como você, assim como todos, sou parte do Criador, da natureza, e por isso me chamam e sou seu guardião. Antônio franziu o senho, quase rindo de leve com a confusão que aquela resposta causava. Passou a mão no rosto recém-barbeado, pensativo. O senhor me deixa cada vez mais confuso. O guardião sorriu com um canto da boca, como quem já ouviu aquilo antes. Com o tempo entenderá, disse. Agora vá dormir. Depois de amanhã estará recuperado o suficiente para voltar para sua família. Eles estão aflitos à sua procura. Como o senhor sabe? Quem lhe contou isso? O guardião se levantou devagar, pegando os pratos vazios sobre a mesa. Fez-se um breve silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer resposta. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou pela janela da cabana, onde a noite já tomava conta da floresta, e a brisa entrava leve como um sussurro. Ele observava lá fora como se conversasse com as estrelas ou ouvisse as palavras que o vento trazia. Então, sem olhar diretamente para Antônio, disse com a voz firme, mas sem julgamento: Isso não importa. Antônio franziu a testa sem entender. O guardião então virou-se lentamente para ele, e seus olhos, tão antigos, tão humanos e tão além do humano, pousaram sobre ele como uma verdade que não podia mais ser evitada. Você já tem consciência do quanto fui um marido rude, um pai ausente, um amigo egoísta. Viveu sem respeito, sem compaixão, por nada nem por ninguém. As palavras entraram como flechas certeiras e Antônio não teve como se defender. Baixou os olhos, sentiu o rosto arder de vergonha, de culpa, de algo mais profundo do que o orgulho podia esconder. Mas então o guardião continuou, com uma suavidade que não anulava a firmeza. No entanto, eles o amam e irão lhe perdoar. Antônio ergueu o olhar surpreso, vulnerável. Você, meu amigo, se perdeu nisso tudo. Causou dor, muita dor. Como uma brisa leve que sopra sobre a terra queimada. Entretanto, disse o guardião, com um brilho de esperança nos olhos, você ganhou a oportunidade do despertar. Chegou mais perto, pousou a mão sobre o ombro de Antônio, como um gesto de bênção. Transforme toda essa dor em amor. Por um instante, Antônio permaneceu em silêncio. As palavras pareciam pequenas demais diante do que se passava dentro dele. Tudo o que havia escutado do guardião ecoava como um trovão sereno.
fazendo remexer memórias, culpas, saudades e um desejo novo, o de se tornar outro. Com a voz baixa, quase um sussurro de quem se rende, disse: Eu nem sei o que dizer. O guardião olhou com ternura. Seus olhos brilhavam com algo que lembrava compaixão, mas também compreensão plena dos ciclos humanos. O sentimento que está dentro de si é suficiente neste momento, respondeu com serenidade. Perceba e agradeça o quanto justo e bondoso é o Criador. Dito isso, estendeu-lhe uma caneca fumegante com um líquido dourado e aromático. Beba o seu chá. Antônio segurou a caneca e inalou o aroma quente que subia com a fumaça. Fez uma pausa e perguntou, curioso, como quem busca também entender a matéria das coisas. Que ervas são essas? O guardião sorriu, como quem guarda segredos que não precisam ser ditos. Ervas milagrosas, meu amigo, milagrosas. Então, Antônio levou a bebida aos lábios e, ao primeiro gole, sentiu o calor se espalhar por dentro, como se aquela mistura tocasse algo mais profundo que o corpo. Era como se cada gole lavasse um pedaço esquecido da sua alma. A madrugada era densa e a floresta dormia sobre o véu de uma névoa fina. Dentro da cabana, Antônio despertou de súbito. O corpo suado, o peito ofegante, os olhos arregalados como quem acabara de sair de um sonho antigo demais para se lembrar, ou recente demais para esquecer. Sentou-se na cama ofegante, repousou a mão sobre a bengala, encostada ao lado. Passou os dedos sobre ela como se procurasse firmeza no que ainda era instável dentro de si. Por alguns minutos permaneceu ali, ouvindo apenas os sons do seu próprio silêncio. Então levantou-se, empurrou devagar a porta da cabana e saiu. Do lado de fora, o ar era fresco, carregado de cheiros da mata molhada. E ali, sobre o céu ainda escuro, o guardião estava sentado. Tocava a flauta com suavidade, como se conversasse com a floresta através da música. A melodia era doce, melancólica e parecia saber tudo sobre quem escutava. Antônio se aproximou sem alarde, arrastando levemente a perna frágil. Sentou-se ao lado do velho sem dizer palavra. Seus olhos percorreram a paisagem à sua frente. O céu, as árvores, as sombras dançando sobre a terra, o fogo da fogueira crepitando. E ali, sem querer esconder, seu olhar carregava um lamento, como quem vê tudo e ainda sente falta de si mesmo. O guardião cessou a música aos poucos. A última nota se perdeu no ar como uma folha solta. Virou-se devagar e olhou para Antônio, não como quem espera explicações, mas como quem já sabe o que está por vir. Antônio permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando o horizonte com os olhos marejados. A brisa leve tocava seu rosto como se a floresta o acariciasse com compaixão. Ao lado, o guardião continuava imóvel, presente apenas com o coração. Então, num rompante de dor contida, Antônio murmurou com a voz embargada: Os sonhos, todos eles me mostraram todo o mal que causei. Como pude? Como pude?
E foi como se aquela pergunta rasgasse o que restava de resistência em seu peito. Sem forças para conter, tombou o corpo para a frente, caindo em prantos sobre o colo do guardião. As lágrimas vieram densas, profundas, vindas de um lugar onde palavras não alcançam. Um lamento antigo, feito de remorso, saudade e do desejo sincero de ser diferente. O guardião não disse nada, apenas repousou uma mão sobre os cabelos de Antônio, como quem acolhe um filho que, enfim, encontrou o caminho de volta. Ali, sob o céu como testemunha, a dor encontrou abrigo, e silenciosamente a se transformar em cura. O sol começava a surgir entre os galhos altos, pintando a mata com tons dourados e suaves. O ar da manhã trazia um frescor que purificava o peito. Antônio e o guardião estavam sentados lado a lado, em silêncio. Não era preciso dizer nada, a contemplação bastava. O tempo parecia ter parado ali, apenas para que eles pudessem escutar a respiração do mundo. Depois de alguns minutos, o guardião quebrou o silêncio com a mesma naturalidade com que o vento move as folhas. Como se sente? Antônio demorou a responder. Respirou fundo, olhou em volta e então disse com verdade nos olhos: Eu me sinto um novo homem. Fez uma pausa e completou com um leve sorriso. Por um momento até cheguei a pensar que havia morrido e que estava no paraíso, mesmo sendo aquele homem mau que eu fui. O guardião assentiu com um olhar que misturava sabedoria e compaixão. Todos temos a raiz do mal e a raiz do bem, disse com calma. Cabe a cada um escolher sua raiz, simples assim. O silêncio voltou por alguns segundos, como um manto leve. Então, o guardião concluiu com doçura firme. Amanhã você retorna. Sua perna está curada e sua alma restaurada. O sol já estava mais alto, aquecendo suavemente a clareira. As folhas brilhavam com o orvalho da manhã, e o som da floresta era como um cântico leve, embalando aquele momento sagrado. Antônio olhou para o guardião com o coração apertado e com sinceridade disse: Como posso agradecer por ter me salvado? Se não fosse o senhor me encontrar, eu poderia estar morto agora. O guardião o fitou com um olhar firme, mas cheio de compaixão, e respondeu com uma verdade que cortava como lâmina e curava como bálsamo. Você era o homem morto, meu amigo. Fez uma breve pausa, deixando que as palavras penetrassem fundo. Reencarnar já é uma chance que ganhamos para nos redimir e evoluir. Imagina em vida ter novamente essa oportunidade. Infelizmente, a maioria não se beneficia nem de uma e nem de outra. Olhou para o céu como quem conversa com o invisível e voltou-se novamente para Antônio. Portanto, o Criador lhe presenteou com uma nova oportunidade. Não a desperdice, meu amigo. A voz dele suavizou, tornando-se quase um sussurro. Quanto à gratidão, será demonstrada através do que você fará com ela. Antônio assentiu com os olhos marejados. Eu sei que tenho muito que aprender e a evoluir. Nunca dei importância a nada disso. Respirou fundo. Independente de qualquer coisa, eu me sinto como se tivesse nascido novamente.
O guardião sorriu, satisfeito, e respondeu com simplicidade: Sim, meu amigo, você renasceu. Pode acreditar. Levantou-se com leveza e estendeu a mão, convidando: Venha, vamos dar uma volta. E assim o dia transcorreu. Antônio e o guardião caminharam juntos pela floresta, lado a lado, entre trilhas suaves e folhas que dançavam ao toque da brisa. O guardião não dizia nada, apenas apontava com o olhar, com gestos leves, com a presença. Antônio, por sua vez, absorvia tudo como uma criança diante do mundo pela primeira vez. Passaram entre árvores centenárias, cujos troncos guardavam histórias que o tempo já tinha esquecido. Pararam diante de flores silvestres que se abriam em silêncio, oferecendo sua beleza sem pedir nada em troca. Por ervas que curam, ignoradas, subestimadas. Viram pássaros em revoada, colorindo o céu com asas de liberdade. Ao longe, pequenos animais os olhavam sem medo, como se reconhecessem naquele homem, agora, um novo espírito. O guardião mostrava tudo sem pressa, como quem ensina através da experiência e não da explicação. Antônio ouvia com os olhos, com a pele, com o coração. Mais tarde, os dois mergulharam num riacho de águas cristalinas. Eles sentiam a água tocar sua pele como bênção, lavando os últimos resquícios de dor e passado. Riu, e o guardião riu com ele, como dois velhos amigos que entendem o valor da simplicidade. Ali naquele banho de rio não havia mais culpa, nem medo, nem perguntas. Apenas presença, apenas vida em estado puro. A floresta os abraçava e Antônio, enfim, se sentia parte dela. A noite caiu suave sobre a floresta e a pequena cabana estava novamente iluminada pela luz quente de uma lamparina. O jantar era simples, como sempre, mas aquela refeição tinha um sabor diferente, um sabor de despedida, de gratidão, de renascimento. Antônio e o guardião jantavam, saboreando os últimos momentos daquela convivência tão improvável quanto sagrada. Depois de um tempo, Antônio pousou os talheres, recostou-se na cadeira rústica e, com um sorriso no rosto, disse: Vou parecer sensível demais se disser que me sinto em estado de encantamento? Como pude ignorar tanta beleza, tanto prazer que a natureza nos proporciona, nos dá? Fez uma pausa e a voz ficou mais baixa. Como pude privar meu filho, minha esposa, de momentos como esses e outros tantos? Como pude me privar deles dessa maneira tão dura? O guardião soltou uma risada afetuosa, baixa, cheia de ternura. Antônio olhou de lado, fingindo ofensa. Que foi? Eu falei alguma bobagem? O velho guardião, ainda sorrindo, respondeu com um brilho divertido nos olhos. De modo nenhum. É sobre de quem te viu e quem te verá agora. Os dois riram juntos, e naquela gargalhada compartilhada havia mais do humor. Havia aceitação, cura e a beleza do humano que aprende a se transformar. Ainda com riso nos olhos e o calor no peito, Antônio recostou-se de novo na cadeira, mais leve do que nunca. Seu olhar vagou para além das paredes da cabana,
como se enxergasse agora tudo com outra lente, mais clara, mais profunda. Suspirou e disse, quase como quem pensa alto: Eu sempre escutei, mas eu não dava muita importância para essas coisas, que a gente, quando não aprende com o amor, acaba aprendendo com a dor, com o sofrimento. É que eu escutava. O guardião observou com atenção e respondeu, com a calma de quem já percorreu muitos caminhos. De qualquer forma, fez uma breve pausa, deixando a verdade amadurecer entre eles. A dor, meu amigo, origina o amor. Seus olhos brilharam, suaves como a luz da lamparina. Pois quem sente dor, sente amor também. Houve silêncio, mas era um silêncio pleno, preenchido pela presença, pela verdade, pela aceitação. Ele então se levantou, foi até a pequena chaleira que repousava perto do fogo brando e serviu 2 canecas do chá aromático. Entregou uma a Antônio com um leve sorriso no rosto. Vamos brindar com o nosso saboroso chá? Antônio pegou a caneca, os olhos úmidos, balançou a cabeça em forma de gratidão. Um gesto cheio de significado. As canecas se tocaram com um leve tilintar. E naquele brinde não havia só gratidão, havia renascimento, perdão e a sagrada promessa de um novo caminho. Depois do chá, o corpo de Antônio relaxou por completo. Sentia-se leve, preenchido, em paz como nunca antes em toda sua vida. Deitou-se na cama e adormeceu quase imediatamente. O sono veio como um abraço, embalando sua alma em descanso profundo. O guardião permaneceu sentado, observando-o com ternura. Seus olhos pareciam conter eras. Olhava Antônio como se visse além da carne, além do tempo. Como se, naquele instante, estivesse testemunhando o florescer de um homem renascido. Então, com a voz serena e firme, como um sussurro do vento, disse: Desta vez, seus sonhos não vão lhe cobrar, e sim trazer valorosos entendimentos. Dentro do sonho, Antônio caminhava por campos de luz. Sentiu o coração leve, a alma desperta, os pés firmes, chão de dentro. E mesmo sonhando, falou com esperança infantil. Vou poder voltar para lhe visitar? A voz do guardião firme e amorosa chegou suave como o eco na alma. Você terá novos compromissos. Fez uma pausa e completou com um sorriso invisível. Portanto, nos despedimos aqui e agora. Porém, estarei sempre por perto. O sonho se dissipou em claridade, e naquela noite, pela primeira vez, Antônio dormiu como um homem inteiro. Ao amanhecer, encostado ao pé de uma grande e frondosa árvore, Antônio acorda. Como cheguei aqui? Se pergunta, e a resposta é respondida ao avistar o belo pássaro que sempre acompanhava o guardião, pousar num galho de árvore, emitir um melodioso canto e alçar voo em seguida. Ao longe, o som da flauta do guardião se fez ouvir, ecoando como despedida. Antônio sorri com gratidão e, de pé, começa a agradecer aos céus,
por toda a assistência que teve, por toda a oportunidade que foi lhe dada. Uma mulher sentada na varanda de sua casa observa triste e angustiado o filho, um menino de aproximadamente 11 anos, que brinca entretido com o carrinho. Mamãe, quando o papai vai voltar? Pergunta o menino. Logo, logo com a graça de Deus, responde ela, se esforçando a esconder a angústia. De repente, um homem se aproxima do portão. Assustada, a mulher se protege com o filho. Quem é você? Pergunta. O homem se detém, espantado, se adianta e abre o portão devagar. Meu amor, sou eu, Antônio. Não me reconheces? Em choque, ela o reconhece. Corre ao seu encontro, chorando, e o abraça forte. Minha querida, me perdoe, me perdoe, me perdoe por tudo, diz Antônio com lágrimas nos olhos e a beijando seguidamente. Após, chama o filho. Vem, filho, é o papai. O menino, refeito do susto, corre e se junta ao abraço. Os três, reunidos, choram de emoção. O reencontro é mais que físico, é espiritual. Antônio voltou diferente, voltou inteiro. O que aconteceu com você, Antônio? Onde você estava? Está tão diferente, tão bonito. Meu amor, onde você ficou? Onde você estava? O que aconteceu? Nós procuramos por você pela floresta toda. Onde você estava, meu amor? Calma, querida, eu vou contar tudo depois. Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo, meu amor. Eu senti tanta falta de vocês, responde ele. Querida, você não vai acreditar em tudo que me aconteceu. De repente, Antônio para atento ao som suave de uma flauta ao longe. Olha para a rua e avista o guardião, com o pássaro pousado em seu ombro. Os dois trocam um último olhar silencioso. Cheio de gratidão, Antônio sorri. Lá está ele, querida. Lá está ele, é o guardião. Foi ele que me salvou. Foi ele que me salvou, querida. A esposa olha confusa. Mas de quem você está falando, Antônio? Eu não estou vendo ninguém lá na rua. Não tem ninguém. Quando Antônio volta o olhar, o guardião já está desaparecendo ao longe, levando consigo o pássaro, o cajado e sua flauta mágica. Com ternura, Antônio diz: eu vou te contar tudo o que aconteceu, meu amor. Vou contar enquanto almoçamos naquele restaurante que você tanto queria. O menino, animado: vai me deixar tomar um sorvete bem grandão depois do almoço, papai? Vamos todos tomar sorvete, responde Antônio sorrindo. Mas antes, vamos avisar a todos que eu voltei. Antônio então ergue o filho no colo, abraça a esposa com força e, antes de entrar, olha para o céu, seus olhos brilhando de emoção, e diz em pensamentos: gratidão. E juntos, felizes, entram em casa.
Oiê, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Chegamos ao final de mais uma história, de uma história que eu tenho certeza que foi envolvente. Nos conte o que a mensagem da história significou para você. Ficaremos felizes em saber. Portanto, se inscreva, comente, dê like, interaja conosco para que possamos continuar a contar lindas e envolventes histórias. A próxima já está prontinha para o deleite de vocês.